Vamos falar agora sobre a retirada do útero com o nosso ginecologista, Dr. Felipe Lanner. Bem-vindo novamente. Obrigado, Mariana. Então, doutor, quando que é indicado, quando que acontece essa retirada do útero? Então, existem várias indicações, né? A maioria das vezes o útero é retirado por alguma causa benigna, né? Sejam miomas, a paciente que tem muito sangramento, muita cólica. E, claro, se descobrir alguma doença no útero, como por exemplo a adenomiose, né? Não existe uma fase da vida específica que se indique tirar, mas às vezes pode ser necessário mesmo numa mulher mais jovem, né? E quando acontece esse diagnóstico ou de uma doença, enfim, alguma outra causa que a mulher precisa passar por essa cirurgia para a retirada do útero, como que acontece essa cirurgia? É uma cirurgia muito invasiva? Como que é a técnica, enfim, recuperação? Então, existem basicamente 4 formas de se fazer uma retirada do útero, né? Por cirurgia robótica, por via laparoscópica, por vídeo, por via aberta, uma laparotomia, né? Ou por via vaginal, né? Aqui eu costumo realizar, porque é a forma que eu estou mais acostumado e que eu acho que o pós-operatório acaba sendo melhor, é a por videolaparoscopia, né? A decisão do tipo de esterectomia que vai ser feita depende do tipo da doença, né? E, por exemplo, especialmente o tamanho do útero. Por exemplo, uma cirurgia por vídeo não pode ser feita quando a mulher tem um útero muito grande, porque aí não se consegue retirar ele. Daí sim se parte para um tipo de cirurgia, às vezes, aberta, por esse tipo de necessidade, né? E para a gente descobrir o tamanho do útero, daí entra os exames aí de imagem para a gente fazer toda essa investigação. O exame mais básico, que normalmente detecta as primeiras alterações, é o ultrassom transvaginal, né? E quando necessário a gente complementa com outros estudos de imagem, especialmente uma ressonância, para se avaliar se realmente o útero tem aquela doença e se realmente é necessária a retirada dele, né? Quando a gente pensa na retirada do útero, é o único órgão que sai outros órgãos juntos? Como que funciona? Normalmente, nas mulheres que ainda não estão na menopausa, se retira o útero e as trompas, né? Já nas mulheres pós-menopausa, em que o ovário não produz mais hormônios, os ovários também são retirados. O motivo disso é que na mulher que ainda menstrua, né, que ainda tem um ciclo menstrual normal, não vai ter nenhuma alteração hormonal nela pela retirada do útero. E na mulher que já está menopausada, como os ovários não são mais utilizados, não, digamos assim que eles não servem mais para a produção de hormônios, acaba se retirando para prevenir até mesmo o risco de algum câncer de ovário, né? Entendi. A gente falou aí sobre menopausa, sobre hormônios. Uhum. Como que acontece essa questão? As mulheres não têm essa dúvida? Eu vou tirar o meu útero, Sim, questão hormonal? Se tem muita dúvida quanto à questão hormonal e nas consequências da retirada, né? E o que a gente sempre tenta explicar na consulta pré-operatória, quando a paciente tem essa indicação, é que não vai haver nenhuma alteração hormonal pela retirada do útero, porque o útero não produz hormônios, ele serve somente para a mulher engravidar, né? Consequências da cirurgia, sim, que podem existir, né? Como às vezes a famosa bexiga caída, algum tipo de prolapso vaginal. Mas, dependendo do tipo da cirurgia, esse risco é diminuído e a forma como ela é feita também ajuda que se previna esse tipo de problema, né? E como que é o pós-operatório? O pós-operatório, em geral, é bom, né? Especialmente quando a cirurgia é realizada por vídeo, por robótica e até mesmo vaginal. É muito melhor do que quando a gente tem que fazer uma incisão grande, né? Mas a paciente, normalmente, em torno de 30 a 45 dias, já tem praticamente todas as atividades retomadas de forma normal, né? Que legal. Doutor, e você falou sobre idade, que não tem uma idade específica, que pode acontecer em várias faixas etárias, mas tem uma faixa etária aí que seja mais recorrente ou realmente não tem? Sim, normalmente na faixa ali dos 40 aos 50 anos é mais comum de se realizar, porque são mulheres que já tiveram filhos e quando se diagnostica algum problema em que a retirada do útero vai ser mais benéfica do que mantê-lo ou dar um tratamento clínico, né, um tratamento hormonal, acaba sendo mais comum fazer essa retirada, né? E se acontece de ser uma mulher que não teve filho ainda, ela tem vontade de gestar? Como que é essa conversa? Aí tem que avaliar risco, né? Exatamente, tem que se avaliar o motivo que se está pensando em retirar o útero e se realmente essa indicação está correta, né? Mas às vezes sim, é necessária essa retirada, às vezes até por motivos malignos, né? Algum tipo de câncer. Quando é uma mulher que está numa idade em que pode ter filhos, ela pode utilizar o útero de substituição, né? Que é uma outra mulher e engravidar para ela. Então é uma opção sim quando essa esterectomia é necessária numa mulher que ainda não tem filhos. E quando a gente pensa nessa possibilidade de uma outra mulher engravidar para ela, é uma
é fácil de conseguir realizar esse processo? Como que acontece? Mais ou menos, não é uma coisa tão simples, mas sim, que é possível, né? No Brasil é proibido se realizar a famosa barriga de aluguel, né? Em alguns outros países, a mulher pode ser paga para gestar para um casal. Aqui não é permitido, né? Então existe um grau de parentesco que é necessário e às vezes sim, acontece de uma filha gestar para a mãe ou o contrário, a mãe gestar para a filha. Tudo depende do estado do útero dessa mulher, se ela já teve filhos e a idade dela também, né? É sempre muito importante. E aí faz uma fertilização in vitro? Exatamente. Se pega o óvulo dessa mulher que teve o útero retirado, se fertiliza ele com o espermatozoide do esposo e coloca nesse útero de substituição, né? Seja de uma prima, da mãe, de alguma tia, né? Mas isso é possível de ser realizado. E precisa ter um parentesco, não É, pode ser uma amiga. O ideal, né, é que exista um parentesco de até 4º grau. Mas sim, em alguns casos, uma certa, digamos assim, judicialização do caso, pode-se conseguir que uma amiga ou até algum outro grau de parentesco maior se consiga esse útero de substituição. Mas isso precisa estar tudo documentado. Documentado, Exatamente. tudo, porque deve ser um processo mais complicado. É uma situação, aí a mulher está gestando e quer um bebê para ela. Então, isso. Porque é algo que pode acontecer. Isso tudo está anotado ali porque vem que ela ali tem. aquele espírito materno e aí agora eu não quero, o que estou gestando é meu. É uma situação complicada, então tem que estar tudo muito bem resolvido para ser realizado, né? E você já vivenciou uma experiência assim? Já, isso tem acontecido cada vez mais. E sim, normalmente não se ocorre nenhum problema jurídico, né? Porque está tudo bem documentado já antes de se realizar o processo. Que legal, doutor. Obrigada por Obrigado. dividir tanta informação conosco. E se você quer conversar com o doutor sobre esse assunto ou outros assuntos aí do universo ginecológico, você sabe onde encontrar, entra no Instagram do Minuto Mamãe Bebê, procura lá o doutor Felipe Lanner. O Instagram dele é cheio de conteúdo, você pode mandar uma mensagem. E lembrando sempre que nada dispensa uma boa consulta. É verdade. Porque eu sempre falo que o que dá certo para uma pessoa não necessariamente dá certo para você. Então, a consulta individualizada, onde você vai ouvir a dor daquela paciente, entender e buscar, né, informações sobre aquela pessoa. E aí, é o que eu sempre digo, a consulta não é dispensável, né, doutor? É verdade, não. Tem que consultar, tem que pegar a opinião de um profissional que se confie para realmente fazer a decisão do melhor tratamento. Ainda mais quando a gente fala aí na retirada de um órgão, né, doutor? Exatamente. Tem que Muito ser bem obrigada. indicado. Obrigado, Mariana. Até a próxima. Até mais. Agora nós vamos refletir com uma psicóloga maravilhosa, especialista aí nessa parte de hábitos alimentares, de obesidade. Nós vamos falar um pouquinho sobre mudanças no estilo de vida, é isso? Isso, mudanças de comportamento. Bem-vinda novamente. Obrigada. Aline, a gente fala muito aí sobre obesidade, sobre mudanças, e aí a gente fala sobre compulsão alimentar, e a gente vê pessoas comendo emoções e que precisam virar essa chave. Quando a gente pensa nessa virada de chave, não precisa mudar tudo de uma vez só. Explica melhor um pouquinho. Na verdade, a mudança de comportamento, ela não acontece muitas vezes. Tu não dorme de um jeito e acorda de outro, né? São processos. E as mudanças de comportamento, elas são baseadas também em valores, em percepções, naquilo que você está disposta a mudar. Porque se você não tem consciência do que te incomoda, do que não está legal na tua vida, você não vai mudar. Você vai vivendo no piloto automático, que é o que acontece na maior parte das vezes. Então, a virada de chave, ela começa quando, nossa, tem uma coisa que está me incomodando, tem um comportamento que não está legal, tem uma determinada situação que está me trazendo sofrimento, que está trazendo prejuízo na minha vida, mas, por algum motivo, eu sei que eu deveria mudar e eu não mudo. E por que a gente faz isso? Por que muitas vezes, sabendo que eu preciso me alimentar melhor, que eu preciso cuidar das minhas emoções, que eu preciso fazer uma atividade física, por que sabendo disso eu não faço? O que tem por trás do comportamento de não fazer? Então, essa é uma grande questão, né? E que às vezes a gente não muda porque não se dá conta. Então, o primeiro passo para a mudança é eu ter uma autorreflexão, então um autoconhecimento do que está me incomodando e do que eu estou disposta a fazer para mudar.
Porque, entenda, toda mudança de comportamento, seja no trabalho, seja nos relacionamentos, seja no comer melhor, fazer atividade física, toda mudança de comportamento, ela exige uma decisão. Então, assim, é lidar com o desconforto. Não é fácil mudar comportamento. Se fosse fácil, a gente conversaria aqui e amanhã estaria tudo resolvido, mas não é. Mesmo no processo de terapia, muitas vezes tem pessoas que ficam num determinado comportamento e não conseguem mudar por um tempo. Até que consegue, muitas vezes, essa virada de chave que a gente está falando, né? E aí a gente precisa lidar com o desconforto. Então, toda vez que eu penso, tem algo me incomodando, qual é o desconforto que eu escolho? Então, se eu quero emagrecer e eu tenho que mudar hábitos alimentares, eu vou ter que lidar com o desconforto de, muitas vezes, querer comer e decidir não comer. E escolher não comer. Né? Da mesma forma que, se eu comer, eu também vou ter que lidar com o desconforto de ter comido e me sentindo culpada e dizendo, nossa, eu não devia ter comido, estou adiando mais uma vez algo que eu queria melhorar. Então, uma das premissas da mudança de comportamento é lidar com o desconforto. E, enquanto adultos, a gente precisa lidar com o desconforto. O que nos incomoda? É mais incômodo eu viver com o que está me incomodando ou eu mudar esse comportamento? Qual é o desconforto que eu escolho para mim? Essa é uma pergunta que a gente tem que se fazer muito frequentemente. Nossa, eu fico pensando assim, porque realmente é bem sobre isso, né? A gente vai fazer uma escolha. Quando você se olha no espelho e a calça não serve, quando você não quer colocar um biquíni, não é legal. E daí as pessoas falam, mas não é legal ir na academia, então escolha o que é o seu não legal, né? Escolha. Porque essas escolhas, elas não são tão simples. Principalmente no mundo que a gente vive hoje, que é do imediatismo, das redes sociais. Então, eu vejo que a pessoa lá, não sei o que ela fez, mas ela emagreceu um monte. E eu estou aqui tentando e não consigo. E aí as pessoas dizem, você não deve fazer isso, você tem que fazer aquilo. Então, é uma enxurrada de informações que muitas vezes não cabe na nossa vida. Então, dietas, né? Tipo assim, agora é época de Natal, aí todo mundo, verão. Aí todo mundo começa com uma série de dietas malucas, restritivas, e tudo que é muito restritivo não funciona. Por que não funciona? Porque a gente não consegue viver em restrição muito tempo. É o equilíbrio, né? É o equilíbrio, que não é tão fácil também, né? Então, assim, o processo, ele vai ter o tom que eu der para ele. Então, se eu achar que eu só vou ser feliz quando eu for 10 quilos mais magra, eu vou ficar numa tortura. E aí, cada vez que eu vacilar ou que eu sair do meu plano, porque isso vai acontecer, muitas vezes isso é um fator que faz com que eu coloque todo o trabalho a perder. Porque são os pensamentos que a gente tem. A gente tem distorções cognitivas que faz, muitas vezes, com que a gente não se mantenha nesse objetivo que a gente tem. Então, na linha da terapia cognitivo-comportamental que eu trabalho, e que acaba sendo padrão ouro para essa questão dos transtornos alimentares, da questão do emagrecimento, enfim, as situações, elas geram pensamentos, que geram sentimentos, que geram comportamentos, não necessariamente nessa ordem. Mas se eu estou num propósito, então, assim, eu quero emagrecer, mas eu vou para uma festa. Então, nessa festa tem várias coisas para comer. E, às vezes, eu estou vindo de uma semana de restrição. Não comi nada, estou aqui, está tudo certinho no meu plano alimentar. E aí tem várias coisas que eu gosto muito de comer. E aí, às vezes, o pensamento é, eu não posso comer, principalmente o que eu gosto. E toda vez que a gente não come o que a gente gosta, ou enfim, não quer dizer que depois tu não vai compensar aquilo com outras coisas. Então, a gente tem que ter uma consciência que, assim, eu não tenho que excluir tudo da minha vida. Então, eu vou numa festa, eu posso me permitir a comer com equilíbrio, escolhendo o desconforto. Porque, às vezes, eu vou em festa todo final de semana, então, ok, eu vou me permitir todo final de semana ou não? Depende, qual é o desconforto que eu quero para mim? Qual é o meu objetivo? Meu objetivo é emagrecer, então eu vou ter que fazer concessões. Agora, tirar tudo da vida não funciona. Então, assim, nunca mais vou comer pão.
né? A gente fica fazendo concessões e pensamentos que não ajudam. Porque aí, quando tu come o pão que tu queria comer, que tu gosta de comer, e aí aquilo dá uma culpa maior. Porque parece que comer e prazer não pode. Porque senão não atinge o meu objetivo. E não é por aí. Então, comer, quando a gente diz comer emoções, né? A gente come com o lado emocional. Não tem como não. Só que isso tem que ser ajustado, isso precisa ser trabalhado para que isso não vire um problema. Às vezes até um acordo com o nosso cérebro. Sim. Eu e o meu cérebro. Nesse final de semana eu não vou comer, mas está tudo bem, porque no próximo eu vou comer. Exato. Mas e tu ter esse acordo e tu te sentir ok com essa decisão. Porque aí é uma escolha, não é que eu não posso, eu não quero, eu estou escolhendo não comer. Não é porque eu estou proibida de comer. Eu escolhi o meu desconforto. Eu escolhi o desconforto que hoje eu não preciso comer. Porque às vezes a gente vai com um pensamento extremista de 8 ou 80. Né? Ou eu, tipo assim, se eu comi algo que está fora do meu plano, então agora ferrou. Enfiei o pé na jaca, então agora, segunda-feira eu começo, ano que vem eu começo, não adianta, enfim. E não é por aí. Então, assim, os deslizes, eles fazem parte do processo. E o que a gente faz quando a gente desliza? Quando a gente desliza, a gente volta. Fez algo que não devia ter feito? Volta. Isso em qualquer área da vida. Então, ao invés de eu ficar me torturando, me crucificando, me culpando, e aí aumentando o desconforto emocional, que pode trazer a tendência a compensar esse alívio na comida, eu errei, volto. Não devia ter feito, ok, foi, volto. Isso é uma coisa que a gente pode treinar. Adorei. E costuma ajudar. Adorei. Já vou agendar minha consulta, e eu espero que você agende a sua também. Obrigada por dividir tanto conhecimento, tanto conteúdo conosco, e até a próxima. Obrigada também.